com eles? Vou pensar, olha, eu que eu tô acabado aqui. Boa aula, queridos, tá? Aprovado. Obrigado. Ah, beijinho. Beijinho. Gente, vocês conseguem ver minha tela normal? Deixa eu só abrir aqui para ver. Responder. Ah, ok. Então vamos indo lá. Eu só vou retomar o ponto que a gente parou na última aula, porque com a atividade eu percebi que vocês podem ter ficado com um pouquinho de dificuldade nesse ponto, tá? Para retomar, então, a nossa aula é de redação, estruturas iniciais, né? Então, a gente está vendo o comecinho, né? A gente está vendo o beabá que a gente precisa saber para poder produzir uma redação legal, né, e de qualidade. O que é o texto dissertativo argumentativo? Porque se vocês pegarem lá um texto uma proposta de redação do Enem, vocês vão ver que eles pedem um texto dissertativo argumentativo, né? Vini, Oi. desculpa te interromper, é que tem uma aluna que não tá te ouvindo. Deixa eu ver se tem alguma coisa errada aqui. Posso pedir pra ela entrar isso aí? Isso. Que eu acho que tá ok aqui pra mim. Pra mim também tá ok. Ah, ela Ela falou falou que agora agora eu tá tô. ouvindo. Para mim também, eu tô aqui. Se precisar, eu aceito ela, se ela não conseguir entrar pelo e-mail, tá? A Nana mandou, agora ela tá ouvindo. Bom, então, voltando. O texto dissertativo argumentativo, ele é um texto opinativo. Como assim? Ele é um texto que ele é um artigo de opinião. Vale lembrar que opinião não é porque você está pondo a sua forma de pensar que você tem que escrever da forma numa forma mais pessoal. Então, por mais que seja um artigo de opinião, não tem um eu. A sua opinião ela tem que ter uma base, ela tem que ter uma teoria, ela tem que ter uma justificativa teórica, né? Então não basta você falar eu acho. Você tem que defender o que você acredita com coisas palatáveis. Então, por exemplo, no caso da minha faculdade, né? A gente debate muito sobre livros, né? A gente fala, esse livro é ruim, esse livro é uma má literatura. Ah, mas por que que ele é ruim? Então a gente tem que ter alguma coisa que a gente possa usar para defender o nosso argumento, né? Então, o que acontece? Quais são a estruturação que seu texto tem que seguir? Ele tem que apresentar uma tese, desenvolver justificativas para comprovar essa tese e uma conclusão que dê fecho à discussão elaborada no texto, compondo o processo argumentativo. Como assim? Eu vou ter um tema, né? Que eu vou falar mais profundamente o que é cada coisa, tá? Então, o tema é sobre o que eu vou escrever. A tese é meu primeiro parágrafo. O que vai ter na minha tese? Minha tese vai ter a introdução à pessoa que eu vou falar sobre e vai ter um apontamento crítico, que eu vou falar sobre como que eu vou fazer um posicionamento crítico sobre o tema que está sendo dito. O meu segundo e terceiro parágrafo, mais ou menos, vão ser os meus argumentos. Eles vão ser a forma com que eu vou defender o ponto crítico que eu falei na tese. E a proposta de intervenção, que é meu quarto parágrafo, é como eu vou concluir como que aquele problema pode ser resolvido. Porque não basta só eu falar de um problema sem propor uma proposta de como que eu resolvo ele. Eu preciso ter uma forma de resolver o problema que eu estou apresentando.
Então, a gente precisa pensar nisso, de eu tenho um tema e eu vou achar um problema dentro desse tema e eu preciso resolver este tema. Eu preciso resolver o problema que eu estou apresentando, né? E aí você precisa, e outro tópico, né? Você precisa utilizar estratégias argumentativas para expor o problema discutido no texto e detalhar os argumentos utilizados. Esse textinho, depois que vocês podem ler nos slides que eu vou deixar disponível, bonitinho para vocês, a gente já está disponível. Isso estava na cartilha do Enem. Esse é o material que o próprio INEP disponibiliza para o estudante. Então, essa aula foi toda montada voltado no que o Enem considera importante vocês saberem para fazer a redação, né? Então, vamos lá. O que é o tema? O tema, ele é uma frase, né, que vai aparecer junto com 3 textos, né? Então, você tem que saber como articular este tema com os textos. Eu vou falar mais sobre os textos para frente, né? Então, por exemplo, na atividade de gramática que vocês fizeram comigo, qual que era o tema? O preconceito linguístico no Brasil. Então, eu ia escrever sobre isso, né? Aí, eu tenho aqui o texto 1, texto 2 e texto 3. Por exemplo, em 2019, qual foi o tema? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. O tema de 2018 foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Em 2017, foi desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. E assim vai, né? Então, todos os anos, o Enem tem uma redação, um tema de redação padrão. Então, todo mundo que vai fazer o Enem vai fazer sobre o mesmo tema. Por mais que os cadernos sejam de cores, e as questões podem mudar de ordem, até mudar as questões, o tema vai ser o mesmo para todo mundo, né? Vamos lá. Então, o que é a tese, né? A tese é a ideia que você vai defender no texto, né? Então, você tem que se apoiar no tema para poder elaborar essa tese, né? E aqui é o que está falando, que também é um trecho retirado da cartilha do INEP. Você pode defender qualquer tese, desde que ela respeite os direitos humanos e a diversidade cultural. Então, você pode partir de qualquer ponto crítico sobre aquele tema para poder falar sobre ele. Só que você não pode respeitar os direitos humanos, né? Além disso, você tem que ter em mente que a tese é um posicionamento crítico. O que isso significa? Que você não deve pegar coisas de senso comum, não importa o que o senso, não importa o que o senso comum acha, né? O importante é o que você vai defender ali. Então, em geral, você tem que pegar um pensamento inovador, alguma coisa nova, alguma coisa diferente, né? Que seja diversificado do que espera-se que você vai fazer, né? Mas, como eu disse, é importante que seja impessoal o seu texto, né? É como fala aqui, ó. Isso deve ser feito de forma impessoal. Aí aqui temos um exemplo, ó. O sistema capitalista, nascido tímido nos berços feudais, com excedente da produção em forma de escambo entre agricultores, tomou proporções gigantescas e lucro maior a partir de revoluções industriais. Então, entender o quê? Que provavelmente o tema é o problema do capitalismo, o sistema capitalista e os seus problemas, alguma coisa relacionada assim. Hoje, para manter a média das vendas, os empresários diversificam cada dia mais as funcionalidades de seus produtos, além de programarem sua obsolência, tornando necessário ao consumidor voltar a adquirir novos rapidamente. Esse foi o desenvolvimento do parágrafo da pessoa. Esse fato
é causado pela necessidade de manter o lucro dos grandes empresários. Porém, agride a saúde da população e a do meio ambiente que não tolera tamanho nível de agressão. Então, a pessoa foi completamente crítica ao achar a conclusão da sua tese, que é este pedacinho aqui que está em negrito, né? E uma coisa que também é importante, a gente tem que concluir o parágrafo, mas deixar uma abertura para ele poder continuar. Eu não posso simplesmente falar e fechar o parágrafo. Eu tenho que gerar uma discussão e permitir que essa discussão continue para eu poder falar sobre ela nos próximos parágrafos, né? Até aqui está tudo claro? Vocês estão com alguma dúvida? Ou tá tudo bem? Tá claro, Vini. Pode continuar. Tá tranquilo. Ok, para mim é melhor que vocês falem mesmo, porque eu não consigo ver o chat. Ô, Vini, Oi. uma pergunta aí. É viável colocar, segundo dados de um jornal local ou algo assim, mesmo se a pessoa não tem entendimento muito, muito profundo sobre o tema proposto? Então, quando você for falar sobre Pode ser fazer esse tipo de citação, você faz ela no desenvolvimento, né? Ou na argumentação. Certo. Só que você tem que tomar muito cuidado, porque um dos critérios de correção é a verificação dos dados. Então, por exemplo, eu não posso falar, sei lá, vou usar o exemplo do Schopenhauer, que é um filósofo alemão. Eu não posso falar, segundo Schopenhauer, não sei o quê, que é um filósofo inglês. Na hora que eu escrever isso, eu vou perder pelo menos uns 50 pontos. Porque não tem credibilidade a informação que eu dei. Eu preciso que a minha informação seja verdadeira. Então, por exemplo, se eu vou citar um jornal local, eu preciso citar segundo a Folha de São Paulo, que foi publicada em tal dia, segundo apontamentos recentes do o Globo, eu tenho que ter alguma coisa que comprove a veracidade da minha informação. Eu não posso só dar ela, eu preciso ter a base, eu preciso ter algo que comprove. Por isso que, geralmente, evolução histórica é a coisa mais... é uma estratégia mais saudável de você usar. Porque a história é história, né? A história as pessoas conhecem. Então, é só isso. Isso é um critério muito... que tomar muito cuidado, porque eles fazem verificação de informações. Entendi. Nada da correção. E é mais complicado, né? Você colocar, segundo algum veículo, existem dados. E você precisa citar da onde vêm esses dados. Isso, você pode usar os dados. É até interessante que use para poder enriquecer o texto. Você não precisa ter plena convicção de que aquilo é verdade. Tem que ser uma coisa que você realmente leu, que você realmente estudou. Entendi. Obrigado, Vini. Foi nada. Então eu vou continuar, gente, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me interromper que não tem problema nenhum. É que eu realmente não consigo ver o chat, tá? Argumentação e desenvolvimento. Então eu penso assim, vamos lá rapidinho antes. A tese, então, vai ser o seu primeiro parágrafo. Eita, ficou feio esse número, mas... é o seu primeiro parágrafo. A argumentação, ela vai ser mais ou menos o seu segundo e o seu terceiro parágrafo. Ela é uma justificativa que ela tem que convencer o seu leitor a concordar com a tese que você está defendendo. Então, o que acontece? A tese, então, é o ponto crítico. É o que eu estou questionando. É aonde eu quero chegar com o meu texto, né? A argumentação ou desenvolvimento é a parte aonde eu vou defender o que eu disse. É a minha justificativa. Então, pensa assim, que cada argumento tem que responder um porquê, né?
eu vou falar, porque o capitalismo não funciona. Por quê? O comunismo não funciona. Por quê? A obesidade é um problema que não tem que ser discutido. Por quê? Racismo é uma questão que tem que ser discutida nas escolas. Por quê? Você tem que ir lá e colocar a justificativa, né? Você tem que ir lá no seu argumento e desenvolver uma reflexão. E aí a gente volta nos parágrafos de defesa. Que essas estratégias são as que você vai usar para poder desenvolver os seus parágrafos, né, de desenvolvimento. Você tem todos esses mecanismos para você poder desenvolver uma boa argumentação. Proposta de intervenção. Oi. Uma aluna falou que não tá entendendo. Deixa eu ver. Almenara, o que você não está entendendo, querida? Você estava na outra aula, na primeira que a gente teve? Então, porque aqui a gente ainda está na estrutura básica. Vamos lá. De tema, tese, argumentos e proposta de intervenção. Então, vou falar mais uma vez. Lembrem que o tema é sobre o que você vai escrever. Então, quando você vai pegar uma redação, você recebe um tema. Você recebe uma proposta temática, que é de onde o seu texto tem que sair. É o ponto da onde você tem que partir para escrever. A tese, ela vai ser seu primeiro parágrafo. É o parágrafo aonde você tem que fazer o seu apontamento crítico, é onde você vai começar o desenvolvimento, é da onde você vai partir para poder desenvolver o seu texto. A tese, ela tem que ser o ponto mínimo de partida. Então, é onde eu vou introduzir para o meu leitor, que no caso é a pessoa que vai corrigir a minha redação. A minha proposta, o que eu quero questionar sobre o tema, né? E fazer o questionamento próprio. Os argumentos ou o desenvolvimento é onde eu vou desenvolver a minha tese. Então, se eu tenho um ponto crítico que eu estou questionando na tese, nos argumentos eu vou desenvolver o que a tese me propôs e apresentar para o meu leitor o porquê que o ponto crítico que eu coloquei na tese é verídico, por que o ponto que eu apresentei na tese é realmente válido, né? E a proposta de intervenção, que aí é onde vai entrar a minha solução para o problema, porque eu não posso só jogar o problema. Eu tenho que ter uma proposta de intervir para fazer esse problema funcionar. Aqui, foi igual eu falei, o tema é simplesmente uma frase. Então, quando você for pegar uma redação, tá lá, redação, tema, tananã, né? E geralmente pode aparecer assim, ó. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema preconceito linguístico. Então, além dele aparecer aqui, ele pode aparecer no meio de um textinho, como está aqui, né? A tese que aqui, depois, se você quiser ler, tem um exemplo bonitinho.
Argumentação e desenvolvimento, né, que é os parágrafos aonde você desenvolve, que nós tivemos lá atrás na outra aula, os tipos de parágrafos, que eles estão aqui para trás nos outros slides. Inclusive, eu recomendo que quem não esteve na aula dê uma lidinha nessa parte, por gentileza. É onde eu ia entrar aqui a proposta de intervenção, né? A proposta de intervenção no Enem, ela representa que você está preparado para um exercício de cidadania, né? Como assim? Mostra que você está pronto para pensar no próximo, para você refletir sobre como você pode ajudar o próximo. Você reconhecer um problema, mas também reconhecer uma solução, né? Você não reconhecer só que alguma coisa está errado, mas que você pode resolver esse problema, né? Então, não basta você ser crítico e se posicionar de uma maneira crítica. Isso é um dos pontos mais importantes. Mas, para você reconhecer que algo está errado, você tem que pensar em como aquilo está certo, né? Então, se eu discordo de um posicionamento A, é porque eu concordo com o posicionamento B. Então, se eu vejo um problema em como o A trabalha, eu tenho que propor como o B trabalha, né? E a proposta, ela tem que estar correlata. Então não adianta eu propor, vamos supor, um problema aqui das redes públicas e falar, não, porque uma ONG tem que resolver. Não, eu tenho que achar algo próximo às redes públicas que possam resolver meu problema, né? Que a gente vai chamar na redação de agentes. Eu tenho que achar o melhor agente para resolver meu problema, né? Vai lembrar que na competência 3, você é avaliado para ver se a sua proposta é coerente ao seu texto, né? Se a sua proposta de intervenção ela é coerente à sua tese. Se a tese que você propôs ela é definitivamente resolvida dentro da sua proposta de intervenção. Então, como que eu faço essa proposta, né? Primeiro, você tem que pensar que ela tem que ser prática, real e possível de ser aplicada. Então, eu não posso imaginar algo muito surreal, né? Porque não tem como aquilo acontecer efetivamente. Então, eu preciso de algo palpável. Eu preciso de algo que seja possível acontecer. Depois, eu tenho que escolher um ou, no máximo, 2 agentes sociais. Eu vou falar o que é agente no próximo, tá? Para cada agente, você escreve uma frase e coloca entre vírgulas, né? E explica como essa estratégia, o que você precisa para essa estratégia entrar em prática, né? E é muito importante não esquecer de acrescentar qual vai ser o efeito dessa ação no público-alvo. Então, tô lá falando sobre um problema A. E eu estou falando que as pessoas B têm que resolver o problema A, é porque pessoas com A passam com algum problema. Vou desenhar que acho que fica mais fácil. Eu tenho este problema. E eu estou falando que isso aqui vai resolver o meu problema. Aqui eu tenho pessoas que sofrem com este problema. Então, quando eu falo que isso é a solução, isso é o problema, eu vou resolver este problema com isso, eu preciso falar não só de que isso é a solução, mas eu preciso falar de como isso influencia a pessoa. Eu preciso falar como essa solução vai ajudar essa pessoa que está passando por esse problema, né? E aí, quando eu for desenvolver, eu tenho que pensar nesses tópicos. O agente, quem é o executor da ação, né? Os agentes, eu vou falar aqui para vocês no próximo slide um pouquinho de cada vez quais são os tipos, tá? Então, podem ficar tranquilos. Ação. O que o agente vai fazer, né? O que o agente vai fazer para mudar? O que vai ser feito, né? O modo e o meio. Por meio de quê?
Como que eu vou resolver esse problema? Como a gente vai pegar esse problema e vai resolver, né? Qual que é o efeito? Qual é o objetivo da ação? Qual é a finalidade? Para que o agente vai se interferir, né? E eu vou ter que dar um detalhamento, então uma justificativa, uma exemplificação, uma explicação, né? Eu tenho que mostrar como que isso vai se resolver. Vocês podem até dar um exemplo de situações no passado que já tiveram com esse problema e a gente já resolveu problemas semelhantes. Eu tenho lá, por exemplo, os agentes sociais. Eu posso falar, por exemplo, que o meu problema ele é resolvido através da iniciativa privada. Então, o que eu posso propor, né? Eu posso propor que a iniciativa privada promova parceria com outros setores, que ela conscientize seus funcionários, que ela implemente projetos sociais, né? Se eu falo que o meu problema é a mídia ou núcleos tecnológicos, que esse agente pode resolver meu problema. O que a mídia e o núcleo pode fazer? Realizar uma ficção engajada, ela pode divulgar projetos, ela pode realizar campanhas informativas, né? Ela pode incentivar a criticidade. Isso aqui, vocês podem pegar e lembrar de algumas coisas, né? Usar por enquanto nas nossas atividades como base para vocês irem desenvolvendo, porque aqui ele está te mostrando qual é o agente social e geralmente como que ele é usado para resolver, né? Então, aos poucos, conforme vocês vão escrevendo, vai ficando mais tranquilo de lembrar, porque a gente vai assimilando essas informações, né? Então, por exemplo, o que uma escola, uma universidade pode ser de agente social? Ela pode realizar ações educativas, ela pode difundir uma cultura de criticidade, ela pode conscientizar, ela pode fazer uma criação de disciplinas, né, para a discussão do tema. E assim vai. Isso vai estar disponível para vocês, já está disponível no Classroom. E o que são os assassinos da minha proposta de intervenção? O que mata a minha proposta? Faz-se necessário ter ou tomar consciência. É importante se conscientizar. Precisam pôr a mão na consciência. É preciso conscientizar as pessoas, etc. Esses pontos que eu selecionei aqui, são coisas que vão fazer a sua proposta cair de um jeito, anota. Não escrevam nada do que está aqui. Temos que prestar atenção, é preciso ficar atento, é preciso ter mais tolerância, adotar uma postura sem preconceitos, devemos respeitar, aceitar uns aos outros, nos aceitar como pessoa. Tudo isso são coisas que vão estragar a nossa proposta de intervenção. Nunca usem esse tipo de palavra, esse tipo de construção. Devem-se viver em harmonia, viver em paz, viver com Deus. Precisam amar, respeitar o próximo, nos tornar pessoas melhores. Devemos ter o direito de. Esse tipo de coisa a gente não usa na proposta de intervenção, porque isso vai estragar a nossa proposta. E o que pode matar minha redação como um todo? Marca de oralidade e fala e discursos pessoais. Essas são as duas coisas que mais estragam a nossa redação. Então a gente está lá escrevendo e coloca acredito, acho, sei, as pessoas ou sabem, né? Tipo, de as pessoas, provei. Você está colocando com marcas do eu. E o eu não importa para a redação. Não importa a sua opinião. Importa o que você está defendendo como verdade. Porque a gente tem uma diferença entre fato e opinião. Opinião são coisas que eu acredito e não necessariamente precisa ser verdade, né? Já o fato é aquilo que é incontestável. É aquilo que não tem como ser refutado. Eu tenho uma base que me comprova que aquilo é verdade. Então, a redação ela pede os fatos, ela não pede opinião, né? Então você coloca prova-se, levando em conta tal autor, lendo tal autor, tal autor conceitua, analisando os gráficos, coisas que vão levar em consideração o fato. E não eu acredito que este problema é muito complicado. Não. Nunca coloca eu acredito.
E também as marcas de oralidade. Então, tipo, pra... E óbvio que eu acho que vocês não vão escrever isso, mas escrever coisas como VC, PQ, né, de porquê, essas coisas, vai escrever também, escreve TBM. Isso vai assassinar a sua redação como um todo. Aqui eu deixei um exemplo para vocês de redação 1000, né? Nota 1000. Que essa redação está na cartilha do Enem de 2012. Eu deixei disponível de 2019, eu não lembro se ela está disponível lá. Mas essa foi uma nota 1000, né? Uma redação exemplo da Mary Clea Zlu Lengan, de Barueri. Cidadania virtual vai ser o tema dela, né? Que ela também transformou em título. É importante vocês colocarem um título na redação. A tese, que é esse primeiro parágrafo, os argumentos, que ela desenvolveu em 2 parágrafos, e uma proposta de intervenção, que foi o último parágrafo. Essa tem que ser a estrutura da redação. Antes de a gente entrar no texto de apoio, vocês ficaram com alguma dúvida quanto às 4 divisões, ao texto argumentativo? Estou respondendo no chat que não. Ok. Eu tirei sem querer daqui. Vou aproveitar para olhar o chat. Vini, só uma pergunta. Pode falar. Ao terminar os argumentos, pelo que eu entendi aqui, é mais conveniente eu colocar prova-se, né? Essas palavras, prova-se, levando em consideração para que eu ali escreva, né, a minha proposta, seria esse é o mais adequado. Isso. Aí eu posso colocar, levando em conta o que foi citado acima, é correto? Isso, vai colocar levando em conta, considerando tal coisa, partindo do ponto de tal coisa, né? Essas são as palavras que são adequadas a gente começar, né? Que eu vou falar numa próxima aula sobre isso com vocês. Mas nunca com eu acho, como eu já falei. Mas é isso mesmo. Perfeito. E aí, no decorrer ali, eu coloco a proposta de intervenção. Isso. Ótimo. Obrigado, Vi. Foi nada. Então vamos lá. Textos de apoio, né? Ou o que são os textos de apoio, ou textos base, ou textos motivadores, né? Os textos de apoio são textos que eles podem ser verbais, ou seja, escritos, pictóricos, ou seja, desenhos, imagens, geralmente charges, né? Ou gráficos, que eles vão proporcionar a base da reflexão sobre o tema para a construção da sua redação. Como assim? Eles vão ser textos que vão te ajudar a dar um pontapé inicial na sua proposta de redação, né? Então vamos lá. Como que se constrói um texto de apoio? Ele pode ser um texto jornalístico, ele pode ser um artigo de opinião, ele pode ser um gráfico de todos os tipos, ele pode ser um texto reflexivo ou filosófico, ele pode ser uma charge, dentre outros tipos. Mas esses são os mais comuns de estarem lá. Primeiro, para que servem os textos, né? Os textos, eles são para te direcionar para onde você tem que ir, né? Não tem exatamente sobre o que você vai escrever, né? Mas o texto vai ajudar você a ter um norte de para onde você vai. Então, por exemplo, no caso de 2017, né, que falava sobre a formação educacional de surdos, você muitas vezes pode não saber do que se trata. Você pode pegar lá a redação e falar, não sei sobre o que falar, né? Não sei o que escrever sobre.
Então, quando você for lendo os textos, né, eles vão te dando alguns nortes. Você pode começar a ter algumas ideias, algumas inspirações para você poder explorar, né? Você pode ter alguns pensamentos e algumas reflexões sobre o que dizer partindo dos textos que você lê lá em cima, né? Então, os textos vão te guiar, né? E você pode usar os textos. Eu vou falar mais pra frente como que você usa os textos, mas você pode usar eles também na sua redação. Como é que eu uso, então, os dados, né? No caso, os gráficos. Como eu falei, você pode ter percebido que geralmente tem gráficos no Enem, em alguns casos, né? E eles são importantes por duas coisas. Eles podem revelar a gravidade ou a relevância de alguma coisa, e também eles vão revelar a sua capacidade de interpretar os gráficos. Porque falam que, eu sou de humanas, eu não tenho que saber fazer conta, não saber ler gráfico. Infelizmente precisa. Em língua portuguesa, mesmo no meu curso de letras, a gente tem que ler gráfico, né? E na redação não vai ser diferente. Pode ser que texto motivador que caia no seu ano seja gráfico, né? Então é muito importante você parar, ler e compreender quais são os fatos que estão sendo abordados ali, né? Qual que é a relevância dos fatos que ele está me apresentando ali como dado. E a charge, né? Eu gosto muito dessa frase. Oi, pode falar. Desculpa interromper. O gráfico, eu nunca coloquei gráfico na redação, mas ele entra ali nos argumentos, é isso? Oi? Um gráfico em uma redação, ele entra ali no momento dos argumentos, é isso? Isso. Ele pode entrar na sua tese também, mas geralmente ele serve para você poder dar solidificação ao seu argumento. Porque, vamos supor, ele vai falar lá sobre a crise do desemprego. E aí, o texto de cima vai falar sobre causas do desemprego, vamos supor, né? O texto 1 fala sobre causas do desemprego, e o texto 2 é um gráfico mostrando o aumento do desemprego no Brasil. Pronto, você já tem como comprovar a gravidade e os argumentos do porquê aquilo aconteceu. O gráfico, ele vai te mostrar o quão complicado está uma situação, o quanto ela acontece, a relevância dela, né? E aí, por exemplo, nesse parágrafo que eu estou a argumentação, eu devo colocar ali, segundo fontes do portal G1, com dados do IBGE e tudo mais. Essa é a maneira correta. Você pode colocar Ali, de informações. Você pode citar a própria fonte, mas isso é meio difícil de conseguir fazer. O mais ideal é você colocar, segundo pesquisas feitas pelo G1, tal. E não citar as porcentagens. Você coloca, tipo, é percebível a relevância, tal. É compreensível que tal coisa aconteça, né? Não citar, tipo, literalmente qual é a fonte. Qual que é? É porque uma das competências quando a gente vai corrigir, é verificar se teve cópia dos textos base, né? E aí, se tiver algum trecho igual ao texto base, dá problema pra gente, né? Tomar cuidado. Isso. Obrigado, Pedro. Foi nada. Então vamos lá, as charges, né? Aí tem uma frase que eu adorei, que é: elas não estão ali para entreter o candidato na hora da prova, né? Então a charge não tá ali para te divertir, né? Sabe aquele ditado do uma imagem vale mais do que 1000 palavras? É a mesma coisa. A imagem, ela tem uma riqueza de informações. Ela tem uma série de coisas que ela pode te proporcionar, né? Ela pode fazer uma crítica sutil, né? Mas ser bem séria.
e você conseguir, por exemplo, partir da crítica da charge no desenvolvimento da sua tese. Então, por exemplo, aqui, ó, tá a Mafalda com o amigo dela, e o rapaz fala assim: as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Aí a Mafalda fala: aposto que o ano que está começando espera que as pessoas aqui sejam melhores. Então, é um ponto bem crítico que você poderia partir sua redação daí, né? Mas enfim, eu posso usar os textos na minha redação ou não. Sim, você pode, só com alguns cuidados. Usar as informações significa que você as assimilou, ou seja, interprete o que elas querem dizer, né? Explore o máximo fazendo uma relação entre o que você sabe e o que está abordando no texto, com as suas próprias palavras e reflexões. Você não pode copiar trechos do texto base, mesmo que você cite que foi retirado de tal lugar. Você não pode. Você não pode copiar o texto base, né? Agora tá aqui, ó. Lembre-se que o Enem atribui nota 0 para quem faz cópia integral dos textos motivadores e desconsidera linhas de quem faz a cópia parcial. Então, você pode citar as informações e fazer um coletivo com o que você ia falar, mas você não pode citar o texto base. Você não pode escrever o que está no texto base da sua redação, né? Tem que entender que o direcionamento que os textos fazem, né? E tentar achar informações semelhantes de coisas que você já leu, né? Tem que fazer dados que extrapolam o texto de apoio. Você tem que pegar coisas que não estão ali, mas conversam com o que está, né? Então, você tem que tomar muito este cuidado. O texto ele tem que ser um direcionamento. Ele não pode ser a sua base, né? Ele tem que ser para onde você vai. Ele não tem que ser como. Ele tem que ser a luz no seu caminho, né? Mas ele não pode ser o seu caminho em si. Agora eu vou fazer uma pequena análise para vocês verem como que a gente poderia usar. Por exemplo, ó, a gente tem aqui 3 textos. Essa é a proposta de 2014. Olá, você tem um texto que começa assim. O tema era publicidade infantil em questão no Brasil. Aí vamos lá. Nós temos um texto escrito assim: a aprovação em abril de 2014 de uma resolução que considera abusiva a publicidade infantil emitida pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, deu início a um verdadeiro cabo de guerra envolvendo ONGs de defesa dos direitos das crianças e setores interessados na continuidade das propagandas dirigidas a esse público. Elogiada por pais, ativistas e entidades, a resolução estabelece como abusiva toda propaganda dirigida à criança que tem a intenção de persuadi-la para o consumo de qualquer produto ou serviço, e que utiliza aspectos como desenhos animados, bonecos, linguagem infantil, trilhas sonoras com temas infantis, oferta de prêmios, brindes ou artigos colecionáveis que tenham apelo às crianças. Ainda há dúvidas, porém, como será a aplicação prática da resolução. E associações de anunciantes, emissoras, revistas e de empresas de licenciamento e fabricantes de produtos infantis criticam a medida e dizem não reconhecer a legitimidade constitucional do CONANDA para legislar sobre a publicidade e para impor a resolução tanto às famílias quanto ao mercado publicitário. Além disso, defendem que a autorregulação do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, já seria uma forma de controlar e evitar abusos. Isso é um texto que se chama Publicidade Infantil Deve Ser Proibida, do BBC. O segundo, a gente tem um gráfico informativo de lugares em que a publicidade para crianças tem autorregulamentação, ela tem alerta antes de sair, ela tem a proibição parcial, aqui não podem aparecer personagens, e aonde é proibido. Então você tem os países e os símbolos da onde cada país representa,
E o texto 3. Precisamos preparar a criança, desde pequena, para receber as informações do mundo exterior, para compreender o que está por trás da divulgação de produtos. Só assim ela se tornará o consumidor do futuro, aquele capaz de saber o que, como e por que comprar, ciente de suas reais necessidades e consciente de suas responsabilidades consigo mesmo e com o mundo. Né? Que é um outro texto aqui do Vasconcelos. Então vamos lá. O texto 1 é matéria retirada do BBC. Tem como função apresentar a resolução que considera abusiva a publicidade infantil, mostrando a polêmica que ela gerou. Quais são os atores envolvidos, e claro, depende, etc. Então, esse texto, ele ajuda especialmente aqueles alunos que não sabem de nada, né? Porque ele está trazendo uma série de informações importantes que você pode usar. Então, por exemplo, você está mostrando como é abusiva a publicidade infantil, está mostrando que tem pessoas lutando contra essa publicidade e tem pessoas que estão lutando contra as pessoas que estão lutando contra. Tem pessoas que querem manter a publicidade desse jeito, né? E quais são os argumentos de cada lado, né? Então, a partir daqui, você consegue sustentar sua argumentação. Você pode pensar em alguns argumentos baseando no que você já viu outras pessoas argumentando, né? Já no texto 2, é uma imagem que mostra como cada país lida com a questão. Então, você pode interpretar essa imagem reunindo os países que têm a mesma política em relação à publicidade infantil, né? Então, vamos lá. Você separa lá quais são os países que são semelhantes, quais têm opiniões parecidas, ver o que esses próprios países têm em comum dentre eles e criar um argumento, né? Então, por exemplo, os 3 países que têm como política a autorregulamentação os States, os Estados Unidos, Brasil e Austrália. Os 3 países são muito consumistas, né? E ao menos os Estados Unidos e o Brasil têm um alto índice de violência e a desigualdade social. Então vamos lá, vejam, eu olhei aqui, vou até pegar a caneta aqui de novo. Eu olhei a autorregulamentação e eu vi que o Brasil, a Austrália e os Estados Unidos têm o mesmo posicionamento perante essa publicidade infantil. E eu parei e pensei, tá, o que eles têm em comum além disso, né? O Brasil e os Estados Unidos, pelo menos, têm uma cultura muito forte de violência. O Brasil, a Austrália e os Estados Unidos têm uma cultura muito forte de consumo, né? Então, o que você pode usar como exemplo? O que eu coloquei aqui no texto. Você pode fazer uma comparação mostrando que nesses países as crianças estão mais expostas à publicidade, logo valorizam mais o consumo do que outros princípios e podem, quando não têm dinheiro, começar a praticar crimes para satisfazer essas necessidades de consumo, né? Diferente do que acontece no Canadá e na Noruega, que a publicidade infantil é restrita e os índices de violência e desigualdade social são mais baixos. Então você percebe como eu estou pegando informações que estão aqui, elas estão sendo me dadas num texto base, mas ela não está falando necessariamente isso, né? Não está explícito aqui. Isso é se apropriar do texto. Eu estou usando o texto base a meu favor. Eu estou pegando informações que eu coletei dali e estou usando a meu favor. O texto 3, ele fala sobre uma outra perspectiva, perceba. O 1 falou sobre como está essa briga, né, de consumo. O 2 me mostrou as causas do porquê que isso acontece e outras coisas além de índices de violência, outras questões desse tipo. E o 3 vai me mostrar sobre como a gente tem que preparar a criança para o consumo, né? Ele não faz questão ele faz nos pensar outras questões do problema.
como a criança percebe a publicidade, que tipo de consumidor ela pode se tornar, como que você regula a publicidade para proteger a criança, né? Várias coisas que vocês podem usar para construir argumentos. Antes de ir para o terceiro tópico, ficou alguma dúvida sobre textos base? Eu vou até abrir o chat, porque é muito importante que vocês tirem dúvida sobre os textos base. Porque, já vou dar um spoiler, a nossa atividade vai ter coisas sobre os textos base. Então, é muito importante a gente entender o que são os textos e como eles vão funcionar, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, pode falar. Vini, Oi. ele pediu pra te perguntar se você vai fazer um intervalo de 5 ou 10 minutos. Não, porque tem só mais um tópico que eu vou falar. Então, como a atividade é um pouco mais longa, eu vou só falar mais um tópico e já vou encerrar. Aí eu vou deixar para eles fazerem pergunta. E aí, se tiver mais alguma coisa, aí eu já encerro mais cedo hoje. Tudo bem. Vini, Oi, posso perguntar? pode. Vamos lá. Toda a redação do Enem, ela vem com esses textos básicos, certo? Certo. É uma regra, né? E esses Sim. textos básicos, na verdade, eles servem como base para a criação da nossa tese. É isso. Eu posso interpretar dessa forma. Então, os textos base, eles podem ajudar nas três partes. Eles podem dar um ponto crítico para minha tese, eles podem me dar argumentos para o desenvolvimento, ou podem me ajudar a pensar uma forma de resolver o problema para a proposta de intervenção. Entendi. Aí foi o que a Isabela perguntou aqui, ó. Eu posso fazer referência na redação desses textos básicos? Não é ideal. Foi o que eu falei. É importante você se apropriar do texto e transformar as informações junto com uma coisa que você já conhece. Então, por exemplo, aqui no caso do mapa. Vamos lá de novo. O mapa, eu consigo extrair algumas informações dele sem pegar uma coisa que é escrito nele. Então, por exemplo, se eu colocar lá, os Estados Unidos tem algo autorregulamentação, né? Tá, sabe? E daí? Mas se eu colocar os Estados Unidos, o Brasil e a Austrália possuem autorregulamentação e é perceptível que esses países têm um conflito muito grande na questão financeira, são países que são muito consumistas, mas têm um alto índice de violência, e esse comportamento consumista pode fazer com que as crianças entrem para o mundo do crime, que elas procurem outros meios ilegais de conseguir os produtos que elas querem. Então, assim, você tem que pegar informações do texto e usar elas a seu favor sem precisar falar dela, sem precisar citar ela no seu texto. Por quê? Citação integral dos textos base zera a sua redação, e você usar parcial, você perde linhas do texto. São desconsideradas algumas linhas. Isa, ficou um pouquinho mais fácil de entender? Ficou alguma outra dúvida antes de a gente continuar? A hora é agora. Ok, então eu vou seguindo. Foi o que eu falei para a Duda, mas eu vou repetir para vocês. Como a atividade de pós-aula de hoje é um pouquinho mais longa, eu vou terminá-la um pouquinho mais cedo hoje. Eu vou falar só mais um tópico, que a gente vai comentar brevemente sobre as competências do Enem. E aí a aula online, a nossa aula remota, que a gente está fazendo no Meets, vai encerrar. E eu já vou abrir o pós-aula. Eu vou abrir o pós-aula aqui com vocês, eu vou abrir a telinha aqui para vocês verem, e eu vou explicar passo a passo
de como a gente vai fazer esse pós-aula, tá? Então, caso vocês tenham dúvidas sobre o conteúdo, aproveitem já para falar, tá? Porque aí o pós-aula vai ficar um pouco mais tranquilo de fazer. Então, vamos seguindo com o conteúdo. O que são as 5 competências, né? Você tem que ter um bom desempenho na redação, né? Porque isso faz toda a diferença. Tem gente que às vezes vai mal nas questões, mas a redação ajuda a dar uma alavancada, né? Para você obter uma nota alta, você tem que ter alguns critérios que são avaliados pelo INEP, né? O INEP, que é quem realiza o exame, ele tem uma cartilha que tem as principais dicas aos candidatos para como que você escreve bem, né? Então pensa assim, a sua redação ela é avaliada por 5 competências ou 5 tópicos, que cada um você vai ser avaliado de 0 a 200 pontos. Então pensa que você vai somando esses de 0 a 200, 0 a 200, 0 a 200, podendo atingir 1000, né? E vale relembrar que a redação é feita no mesmo dia que a prova de linguagens e códigos e ciências humanas, né? Antigamente era o mesmo dia de exatas. Hoje em dia é de linguagem e códigos e ciências de humanidades. Quais são as suas 5 competências? Primeira, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Segunda, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo em prosa. 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E 5. Elaborar propostas de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Então, quando você escrever uma redação, você é avaliado por esses 5 pontos, né? Você tem que demonstrar que você tem o domínio da escrita formal do português, você tem que mostrar conhecimento de várias áreas do conhecimento, que você consiga criar argumentos a partir disso, né? A terceira complementa 2. A terceira mostra que você consegue não só pensar em argumentos, mas você consegue organizá-los a ponto de defender um ponto de vista, né? A quarta é demonstrar que você conhece a língua e conhece mecanismos linguísticos, você conhece ferramentas na sua própria língua para construir essa argumentação, né? E o quinto é a proposta de intervenção, que você conseguir elaborar uma boa proposta que respeita os direitos humanos. E aí, como que eu posso zerar, né, na redação? Você tem que tomar cuidado que não necessariamente você ir mal numa competência vai fazer você zerar ela, né? E mesmo que você zere uma competência, você não vai zerar a redação. Tem outras coisas que podem fazer você zerar a redação. O primeiro tópico é fugir do tema proposto. É se você não escrever sobre o tema que o MEC propôs. Não obedecer o tipo de redação solicitado. Então, por exemplo, ele pede um texto dissertativo e argumentativo. Se eu escrever uma poesia, você vai zerar, né? Usar formas propositais de anulação. Como assim? Você não pode escrever seu nome na folha, você não pode rasurar a folha final. Tem uma série de coisas que você não pode fazer que vai gerar anulação. Então, se você escrever, por exemplo, seu nome completo numa folha de redação, isso zera a sua redação na hora. Respeitar os direitos humanos, eu acho importante colocar, porque aqui tem uma incógnita, né? Que é o que acontece. Antigamente, isso era o suficiente para você zerar a redação.
Se você desrespeitasse os direitos humanos, era um motivo para você zerar. Só que começou uma polêmica e tal, e aí jogaram isso para uma competência, para a quinta competência, que você tem que respeitar os direitos humanos na sua proposta de intervenção. Porém, esse tópico vira e mexe e volta a ser um motivo de zerar. Atualmente não é, né? Mas é importante eu colocar para vocês lembrarem disso. Você não entregar a folha, não, você entregar a folha de redação em branco é um motivo para você zerar a redação. Óbvio, se você não fez, você zera, né? E você não conseguir demonstrar as 5 competências que estão sendo avaliadas, né? Então, se você não conseguir demonstrar os 5 tópicos que são pedidos, você também zera, né? Então, vamos lá, nas nossas considerações finais. Essa aula, gente, foi mais um pontapé inicial para a gente ter de onde a gente partir, né? A gente entendeu o que é redação, a gente entendeu o que é um texto base, a gente entendeu o que é uma proposta, a gente entendeu a estrutura, a gente entendeu como a gente desenvolve os nossos parágrafos, né? Ela é para ser o nosso start, né? E lembrem-se, né? Como qualquer aqui, vai dar tudo certo. A gente vai fazer uma redação incrível no Enem e tem uma atividade pós-aula no Google Classroom, né? Que já vou mostrar para vocês como a gente vai fazer. Aqui tem minhas referências, caso vocês queiram ler alguma coisa, depois procurar. Esse material da Segala tem no nosso Classroom, né? E alguns links também tem disponíveis, caso vocês queiram dar uma lida. Bom, pessoal, eu acho que da nossa aula é isto. Vocês estão com alguma dúvida? Alguma coisa não ficou clara? Porque é importante a gente esclarecer tudo agora, né? Enquanto a gente está aqui, nós aqui online, né? Se estiverem com alguma dúvida, podem falar, tá? Que a gente vai conversando. Se não, eu já vou abrir a atividade para a gente ver. Estou abrindo aqui no Classroom já. Professor, você pode recomendar algum livro ou alusão histórica que pode ser usado como referência para vários temas? Tem um link. Vou procurar para você agora, calma aí. Tem 2 links, na verdade, que eles são muito bons, que eu estava lendo quando eu fui preparar a aula. Que ele te dá argumentos que você pode usar ao longo das suas redações, né? E como você pode usar essas alusões históricas. Ó, eu vou mandar aqui no chat. Tem esse. Tem esse. Eu achei esses 2 bárbaros. Que eles vão pôr pontos da história que são interessantes, que a gente pode usar como método de alusão histórica. Aqui são uns bem genéricos que vocês podem usar em vários momentos, né? Então, a Elaine perguntou, Vini, você pode explicar mais sobre como fazer uma redação sem ter muito conhecimento do tema? É importante que você leia bem os textos base e tente extrair o máximo de informação deles. Então, eu não sei nada sobre o que a redação está me pedindo, sobre o que o tema está me solicitando.
Eu vou lá nos textos base, eu vou dar uma lida, eu vou tentar extrair informações, eu vou ver se eu consigo coletar opiniões lá, eu posso ver se os textos dão opiniões sobre o que é certo e o que é errado, se tem lei, se tem alguma coisa, e eu vou tentando puxar na minha cabeça algo parecido com o que eu já conheço, para fazer um comparativo, né? Porque é importante você juntar os textos base com opiniões que você já tem, né? Com coisas que você já viu, você já leu, você já conheceu sobre. Mas, Elaine, isso também é com o tempo. Conforme a gente vai escrevendo e a gente for produzindo, vai ficar mais fácil, tá? De fazer esse processo, tá? De ir lá, ler e conseguir falar sobre. Alguém tem mais alguma dúvida? A gente posso mostrar no pós-aula para vocês. Sabrina, o pós-aula eu vou deixar disponível até a terça-feira, tá? Se vocês acharem que é muita coisa, eu aumento um pouquinho mais. Eu deixo até quarta ou quinta, que foi igual eu fiz no último pós-aula. Eu abri no sábado, à tarde para noite, deixei até terça. Aí veio o questionamento que era bastante coisa, aí eu aumentei para mais alguns dias, para o pessoal também conseguir fazer, ter mais adesão, né? O pessoal, mais gente conseguir fazer. Que aí o pessoal trabalha, etc. Então eu deixei disponível até ontem à noite, né? Aí eu acho que foi o seu caso, né? Que você começou, mas ele fechou, né? Aí isso aí, quem passou por isso, manda uma mensagem que a gente conversa. Porque eu coloquei um fechamento automático no formulário. Oi, pode falar. O INEP, ele tem algum critério para escolher tema de redação? O tema sempre vai ser sobre alguma atualidade. O tema sempre vai ser algum ponto discutido atualmente, né? Então nunca vai ser uma coisa do além. Sempre vai ser alguma coisa que a gente viu acontecer atualmente. Por isso que a gente achou que ano passado, por exemplo, a proposta de redação ia ser sobre fake news, né? Porque foi uma coisa que a gente viu muito ser falado sobre. Então sempre... no ano de Enem é sempre bom ler jornal, é bom ler tipo sites como G1, Folha, todos esses sites de jornalismo, Estadão. É bom ver jornais ao longo do dia. Mas, Nathalie, eu também fiquei muito decepcionado com o tema do ano passado. A gente esperava que ia ser uma coisa muito melhor e foi triste. Foi triste, né, o tema. Nossa, professora, eu estudei o ano inteiro, estudei refugiados, estudei diversos temas para cair aquilo. Eu fiquei revoltada. Nossa, a gente ficava lendo, revendo, não, pode ser isso. Eu até achei que poderia ser preconceito linguístico, o tema tal, mas não, foi democratização no cinema. Eu olhei assim, respirei fundo. Não, eu olhei o tema assim, eu falei, e agora, José? O quê? Aí é a hora que a gente fala, eu vou ler o texto base, né? Vou ver se eu tiro alguma coisa disso. Nossa, até a redação da FATEC foi melhor. E olha que o vestibulinho, o vestibular da FATEC é meio, né? Enfim. A Isabela mandou aqui. Fiquei decepcionado sobre o tema do... Ah, não. Vai aqui em cima. Professor, eu só não consegui diferenciar bem a alusão histórica da evolução. Pensa assim. A evolução histórica é uma situação que ela aconteceu no passado e ela evoluiu para o presente. Então, por exemplo,
Eu coloquei até um caso aqui nos slides. Que aqui, ó. Eu comecei a falar sobre como os policiais como a ditadura era muito árdua, como a ditadura era muito forte, como os militares tinham o poder na ditadura e etc. E como que existia uma violência militar muito forte, né? E aí eu coloquei um exemplo que pode ilustrar isso, é a ocupação militar da comunidade da Rocinha. Então, eu peguei lá um caso que aconteceu lá atrás e fiz uma evolução. Eu mostrei como aquela situação evoluiu para uma situação do presente, né? Então, geralmente tem que ter alguma conexão histórica para, de fato, partir de um ponto e ir para o outro. A alusão é quando eu remeto um fato da contemporaneidade a um fato histórico. Então, por exemplo, no meu caso, em 2017, eu fui fazer meu Enem, né? Em 2017, o tema era o acesso aos surdos, à educação aos surdos, alguma coisa assim, né? E aí, qual foram os meus desenvolvimentos, né? Foi falar sobre como os surdos sofriam preconceito, mesmo nas escolas e tal. E aí eu fiz uma alusão histórica a Esparta. Eu coloquei lá porque em Esparta as crianças que nasciam com alguma dificuldade ou nasciam um pouco mais fracas, elas eram sacrificadas e pipipi, popopó, né? E isso acontece com as crianças hoje, na contemporaneidade, que nós colocamos à margem as crianças que nascem com questões de inclusão e etc. Então eu consegui fazer esse comparativo, né? Que aí no caso foi uma alusão. A Nora perguntou, tem como passar no Enem sem a gente dar muita nota na redação? Infelizmente não. Infelizmente, uma das competências de nota do Enem é a redação. Então tem muita gente que melhora a sua nota ou piora se ela for bem na redação do Enem, infelizmente. Porque quais são as competências, né, do Enem, em geral? Linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias e redação. Então, a redação é um ponto crucial, tá? Bom, se tiver mais alguma dúvida, pode mandar. Eu vou mostrar para vocês o nosso pós-aula, ok? Vamos lá. Atividade 6/6/2020, redação e estruturas iniciais. Essa é uma atividade que, assim, ela não é difícil, tá? Mas ela vai dar um trabalho para vocês. Eu já estou avisando de antemão, tá? Ela é bem trabalhosa, mas é importante que a gente faça mesmo com cuidado, tá? Vocês vão ter 3 etapas. Eu não vou ler o texto. Eu não vou ler assim, vai. Ó, a atividade não é difícil, porém será trabalhosa e ao final dela vocês já estarão melhores na produção de vossas redações. Como falamos em aula, os textos bases são a fundamentação que você poderá usar para desenvolver sua redação, utilizando seus dados e informações de forma diluída e bem trabalhada. Nossa atividade consistirá em 3 etapas. A primeira, escolha um dos temas apresentados abaixo para ser o seu tema de redação. Todos são propostas consideradas possíveis e viáveis para o Enem de 2020, segundo o Brasil Escola, que é um site muito confiável de educação. Então a gente vem aqui, etapa 1, escolha o tema. Você tem alguns temas, que são 5 temas contemporâneos, que vocês podem escolher para poder fazer a atividade de vocês, né?
eu achei que isso ficaria um pouco mais acessível, ficaria um pouquinho mais gostosinho para vocês poderem fazer também a atividade. A segunda etapa, né? Após escolher um tema para a sua proposta, faça uma pesquisa cuidadosa para elaborar 4 textos de apoio, sendo eles 2 textos, um gráfico e uma charge. Os textos devem ser de cunho jornalístico, crítico, teórico ou informativo. Utilize bons sites e ou boas referências com fontes fidedignas. É necessário, ao copiar o texto, vocês colocarem a fonte de onde retiraram o texto e o link ou referência bibliográfica. Por exemplo, aqui, ó, o título do meu texto, o texto e a fonte, né? Então vamos lá. Por exemplo, eu quero falar sobre os impactos da fake news na sociedade brasileira. Esse foi o tema que eu vou escolher para a minha redação. Selecionei. Aí, eu vou vir aqui, ó, etapa 2, produção de textos base. Aqui, eu vou colocar meu texto 1, então eu vou por lá, ó, título do meu texto 1. Aí eu vou colocar texto 1, texto 1, texto 1, e aí eu vou colocar o texto. E no final, eu vou pôr um fonte e a referência, que sempre geralmente é fonte. Aí eu vou pôr sobrenome, nome do texto. E aí, se você pegou de um site, eu coloco disponível em. Aí aqui eu coloco o link, acesso em, e a data em que eu acessei esse link, tá? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui vai ser com o texto 2. Então aqui, em vez de... Opa! Ao invés de ser texto 1, vai ser texto 2. E a mesma coisa. Aqui, vocês vão ter que inserir um gráfico como uma imagem, né? Caso vocês não consigam vir aqui no adicionar arquivo e selecionar qual a imagem que vocês querem colocar, aqui tem um tutorial de como vocês podem pegar o link de uma imagem. Como que vocês transformam a imagem em link. E aí vocês colocam aqui nesse campo, tá? Que então, eu preciso de um gráfico sobre o tema e a charge, certo? E aí vamos para a nossa terceira etapa. A terceira etapa é você produzir uma redação dissertativa argumentativa nos padrões do Enem, utilizando seus textos base e o tema escolhido. Então, você vai escolher o tema, você vai produzir os seus próprios textos base e eu vou aqui desenvolver a minha redação. Aqui eu vou pôr o título, onde está o título da redação. Aonde está a tese? Eu vou pôr a minha tese. E você escreve mesmo a sua tese, né? Você coloca aqui a sua argumentação. E aqui a proposta de intervenção. E é isso, basicamente a atividade. Vocês vão escolher o tema, vocês vão produzir o texto base e fazer uma redação a partir do texto base que vocês escolheram, tá? A outra aula, ela está disponível no YouTube. Quem não assistiu, eu vou disponibilizar o link, se bem que está lá no canal do Articula mesmo, mas eu vou disponibilizar o link caso quem não assistiu possa assistir e ficar por dentro de algumas coisas que não viu, tá?
E aí, depois, acho que eu preenchi tudo. Eu vou só preencher aqui com e-mail X. Vou dar um próximo aqui. E aí vocês vão ter um breve questionário que eu preciso das respostas reais de vocês. Aqui vocês podem ser bem sinceros, tá, gente? Não precisa ter vergonha, não. Eu quero sinceridade. Então vocês colocam lá. O que levou a escolher o tema? Durante seu processo de pesquisa, você mudou o tema? Se sim, por que você mudou? Quais foram os critérios que utilizou para escolher os seus textos? Quais foram os critérios que utilizou para escolher o gráfico e a charge? Qual foi a estratégia argumentativa que você usou no seu desenvolvimento? E por que você escolheu ela? E qual foi a sua maior dificuldade em elaborar a redação? Gente, ficou alguma dúvida sobre o pós-aula? Ou ficou bem claro de como funciona, como vai ter que ser feito? Assim, se vocês forem tendo dúvidas ao longo do tempo, vocês podem mandar no WhatsApp que eu vou ajudando, tá? Isabela, eu não entendi muito bem as perguntas do questionário. Elas são perguntas mais pessoais. Eu quero entender algumas coisas sobre vocês. Então, eu quero entender o porquê que você escolheu o tema, se você mudou, por que você acabou mudando, como que você escolheu os textos, como que você escolheu a charge, como que você escolheu o gráfico, qual foi a sua estratégia para poder fazer o desenvolvimento, por que você escolheu ela, qual foi a sua maior dificuldade em elaborar a redação, né? Tudo isso. Eu quero mais saber a opinião de vocês. Tipo, coisas sobre vocês. Você pode copiar e colar o texto da internet, Sabrina. Só que é importante que você leia. Não basta só você copiar e colar, tá? Você vai copiar o texto da íntegra que você achar na internet, que você quiser usar como texto base, só que ele tem que ter alguma coisa dele no seu texto. Você tem que usar ele como um texto de apoio, né? Essa é a ideia. Gente, eu acho então, se tem mais tiver dúvida, mas é isso. Professora Eliane, você quer falar alguma coisa? Tá aí? Tá com a gente? Vou mandar um zap para ela. Gente, o pior é que redação é treino. É escrever. Vocês têm os meios, vocês têm as estratégias, vocês têm como outras coisas que eu apresentei, mas é treino. Eli, quer falar alguma coisa? Oi, queridos, desculpa, voltei. Então, eu fiz uma síntese das pessoas que aceitaram o convite do Google Meet. Posso mostrar aqui? Pode. Eu vou parar de apresentar. Porque eu vou colocar lá no grupo. Eu ia pedir para vocês, como eu estou vendo que vocês são super solidários, estão ajudando os colegas lá no grupo, eu ia pedir para vocês ajudarem, tá bom? Por favor, os colegas a conseguir, né, fazer essa aceitação. E outra coisa que eu também queria perguntar, do Google Sala de Aula, tá todo mundo conseguindo? Enquanto eu abro aqui o documento. Desculpa, Vini. Não, Eli, relaxe, mandei mensagem porque
da minha parte, já terminei, entendeu? Aí, Tá. se você queria falar mais alguma coisa com eles. Peraí. Ó, pronto, acho que eu consigo agora partilhar, né? E depois a gente podia fazer a foto aí de vocês. Vê se vocês estão vendo. Estão vendo? Eu ainda não, Eli. O que eu estou fazendo de errado? Ai, Jesus. E agora, foi? Ah, agora foi. Ó, 26 pessoas aceitaram via Google Meet, né? Via e-mail, o Google Meet. Uhum. Eu coloquei os e-mails, tá? Porque ficou mais fácil eu copiar assim do meu e-mail, tá? Eu vou baixando, tá bom? Tá bom. Aí, quando vocês... tá dando para ver aqui a tela que a Pro está colocando? Dá sim. No e-mail, vocês têm que clicar aqui nesse sim. Vocês ajudam depois os colegas, por favor? Ninguém fala comigo. Calma, Eli, o povo responde. Estamos. Hã? Ó o povo falando no chat. Pode falar, né? Tá bom, bonitinhos. Então, era isso, tá? Aí, agora, quem quiser colocar a foto para sair aí na foto, quem quiser colocar o vídeo para sair na foto, maravilha. Obrigada, querida, obrigada. Então, deixa eu tirar aqui, peraí. Como é que eu faço, Vini? Clica ali no interromper compartilhamento, acho que já foi. E aí agora eu tenho que colocar layout, não é isso? Lá no 3 pontinhos, layout, Mosaico, né? mosaico. Vanildo se mostrou, ninguém mais vai se mostrar aí, não? Ai, ai, ai. Ah, eu tô sem webcam aqui. Júlia, Rafael, Ronaldo, Isabela, Maculada, William, Gabriela, Matheus, Elaine, Raquel, Almenara e Sabrina. Eu não apareço aí na tela. A Ivanildo saiu. Por quê, Ivanildo? Vai, Dani, aparece aí. O pessoal tá tudo... ele apareceu. Eu não apareço. Você abriu sua câmera, Eli? Pois é, né? Mas a Pro tá mal acabada aqui, gente. Eu tô... Vocês não estão bem vendo. Agora apareceu. Aparecia? Apareceu. Aí apareceu também. Mas eu apareço de lado. Eu apareço de lado, sabe por quê? Porque eu apareço de lado porque eu tô com duas telas. Mas agora eu não consigo voltar na tela, Vini. O que eu fiz? Como assim? Eu tô me vendo, eu não tô vendo as pessoas. Vai lá de novo, clicando mais opções no canto. Alterar layout, ver todo mundo. Isso. Mosaico, mas não aparece. Agora eu não consigo dar print da tela. Gente, eu não sei fazer isso. Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu tiro o print, se for o caso, Eli. Não tô conseguindo. Agora eu tô vendo uma aluna aqui que eu cliquei. Não sei o que eu fiz. Isso, gente, vai aparecendo todo mundo. Eu não consigo ver. Agora apareceram mais 3 já. A Brooks, a Isabela e a Elaine. Você tá conseguindo? Eu tô vendo. Então tá. Eu não sei o que eu fiz. Preciso aprender melhor isso, viu? Professora, olha o abuso.
O pessoal aqui no chat, ó. Acabou a pilha do meu celular, você vê que coisa? Essa foi boa. Tá bom, bonitinhos. Então, olha, um bom domingo para vocês. Espero que vocês estejam aí gostando das nossas atividades aí, né, Vini? Obrigada, tá, Vini, mais uma vez, viu? Muito bom. Nada, meu anjo. Beijinhos, beijinhos. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, Vini. Tchau, tchau.